Voltamos com o programa Roda Viva. Você nos acompanha através das redes sociais, pela Vivo no canal 322, NET, canal 15, Sky, canal 322, nos canais abertos 22, 31 e 25. O ministro Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social, conosco. Na próxima terça-feira, o Roda Viva Pernambuco vai receber o ex-governador, ex-prefeito da cidade do Recife, ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, conosco no centro do Roda Viva Pernambuco. Acho que o Eric quer voltar perguntando, é o Paulo. Eu quero. Bom, e André também. Vamos começar com o Paulo e a gente faz a rodada da vez. Uma pergunta muito rápida, muito direta. Estima-se, ministro, uma dívida com a Previdência na casa de 450 bilhões. Por que essa ineficiência da cobrança e a gente pode esquecer essa dívida ou ela ainda é recuperável? Ô Paulo, isso já foi objeto de debate em várias mesas, tanto no Palácio do Planalto quanto no Palácio da Alvorada. O meu colega da Fazenda, que eu vou me reservar, não dizer o nome, mas contemporâneo comigo na Fazenda, dizia o seguinte: nós precisamos economizar na Previdência Social. E eu dizia, claro que tem como. Nós devemos sempre buscar a eficiência administrativa de forma a economizar. E vou te dizer onde. A Previdência demora para fazer as avaliações médico-periciais. Eu só posso dar alta para um trabalhador que está doente ou está incapaz depois de uma perícia. O que é um erro, eu já questionava isso. Mas, enfim, nós demoramos, hoje deve estar em 5, 6 meses para marcar a primeira perícia médica. No nosso tempo estava 7 dias a média. Hoje está em 6 meses. O que isso acarreta? Se você não marca a primeira perícia, quando eu fizer a perícia, o cara estava numa gripe forte. Os 15 primeiros dias a empresa paga. O resto a Previdência paga. Ele tinha que ficar 20 dias afastado para se curar da gripe. Fica um ano. Ele ia ficar 5 dias em benefício. Ele ficou 6 meses. Porque se eu demorar 6 meses, eu tenho que pagar esse período todo. Isso é dinheiro que vai para o ralo. O cara quer voltar a trabalhar, a Previdência não deveria pagar, mas por demora, por ineficiência, paga esse valor. Isso dá para economizar uma baba de dinheiro. E eu dizia isso. Se vocês me derem mais condições para realizar as perícias mais rápido, a gente reduz esse pagamento. E uma série de outras questões. Bom, e aí o meu colega disse o seguinte: nós temos que economizar alguns bilhões. Eu disse, vem cá, bora cobrar os devedores? 450 bilhões é só de créditos da Previdência Social. Vamos falar de créditos tributários. O último relatório que eu vi da PGFN é quase 3 trilhões de reais. Que está lá na prateleira para ser cobrado. 3 trilhões? 3 trilhões de reais. Era em 2016, 2,5 trilhões de reais. De contribuição social. Agora, não, isso de tributos. Pode entrar. Isso de tributos. Ô ministro, só uma complementação. Essa lista sempre surge com esses valores que são realmente enormes. Aí quando esquenta o debate na sociedade, eu pego a lista e vou ver. Aí tem lá empresas sadias do PIB, maiores do PIB, tipo bancos. Sim, quase todos os estão bancos, liderando sempre. Sempre. E do outro lado, empresas que a gente sabe que não existe mais, tipo Varig, Transbrasil, que acabou. Então, veja, a gente tem essa situação de, nessa lista que o senhor enuncia, empresas saudáveis do ponto de vista financeiro e empresa morta. Então, só tem 2 alternativas. Ou a Procuradoria da Fazenda não consegue cobrar, e ela não consegue cobrar por 2 alternativas. Ou porque as empresas sadias estão com a exigibilidade do crédito suspensa em discussão administrativa no CAF, ou em judicial que o juiz mandou suspender. Ou então, porque a Fazenda não quer... Não entra uma terceira aí, não, Eric? Não, só tem essas duas. Não, eu vou defender a Procuradoria da Fazenda. A Procuradoria da Fazenda hoje é extremamente ágil. E o Poder Judiciário, nesse aspecto de se colocar e bloquear as contas das empresas financeiras que tem, extremamente ágil. Então, só tem essas 2 opções. Ou está com crédito suspenso, ou simplesmente não tem mais patrimônio. Então, tem o que fazer. Então, essa lista, na realidade, o que eu estou querendo dizer é que não existe. Você está partindo do pressuposto que nós temos que seguir a regra que existe. Porque é o mínimo no Estado de Direito, desculpe. Né? Por que os outros países conseguem cobrar esses créditos? Então, a primeira questão que eu disse para o meu colega foi o seguinte: vem cá, você quer mudar a Constituição para economizar, porque ele dizia o seguinte, pejorativamente, lá vem o Gabas defender as viuvinhas, porque ele já dizia que tinha que reduzir as pensões das viúvas a 50%. Eu disse, não, é um equívoco, o cara contribuiu para a pensão, está lá na rubrica, é embutida, mas quando você contribui com a alíquota da Previdência Social de 8 a 11 dos 20%, ali por trás está embutido pensão.
Eu não posso reduzir a 50%, porque a despesa não reduz 50%. Mas tudo bem, aí pode ser até conceitual. Eu sou contra reduzir as pensões para 50%. E eu dizia para o cara, que tal cobrar os créditos? Mas aí tem que mudar a lei. Aí eu falava, você quer mudar a Constituição para tirar direito do trabalhador. Mudar a lei para cobrar os devedores você não quer. E não aprova. Nós já mandamos N projetos de lei para o Congresso Nacional para mudar a regra de cobrança de crédito. Por que não aprova André, mas, ministro, se isso for alterado, é para frente, não é para trás. Só um minutinho. Então, a lista que já existe continua sem valer. Sim, mas se você mudar a lei de execução, a lei de bloqueio de bens, você tem que ter uma forma de cobrar. O que acontece é que a empresa seca, os donos da empresa continuam muito bem obrigados, passando suas férias na Europa, e os trabalhadores sem receber os seus créditos trabalhistas, o fisco sem receber... Agora, mas o problema da legislativa... Rômulo e Eric, vamos botar ordem aqui na mesa. Alexandre quer perguntar, André também quer perguntar, e tem o pessoal aqui de Lins, interior de São Paulo, em linhas gerais, criticando muito essa questão da Previdência com relação ao perdão para os clubes de futebol. Vocês esqueceram de colocar clube de futebol aí também, porque geral, termina... Todos foram perdoados. Mas, Canuto, por favor, sua pergunta, depois Alexandre, depois Almir e Rômulo. Sim, eu tenho um complemento e uma pergunta. O complemento é em relação à dívida ativa, e que se muito se fala que, não, vamos cobrar essas dívidas ativas, ainda que fossem cobráveis, solváveis, mas se esquece de uma questão de fluxo e estoque. Mas elas podem vir a ser pagas, mas só vai resolver num determinado momento. O fluxo não vai se dar. Uma outra pergunta que eu quero colocar aqui, de certa forma, é a questão do déficit na Seguridade Social. No meu entender, a Seguridade Social tem déficit e ela é crescente. Porque se a gente observa todas as fontes de custeio da Seguridade Social previstas no artigo 195, e se a gente começa a retirar todas as despesas vinculadas à Seguridade Social, como regime geral da Previdência Social, pensionistas inativos da União, vamos dizer, abono salarial. Porque mas deveria pensionistas ser. da União está pendurado na Seguridade Social. Isso não é Seguridade Social. Mas deveria ser. Isso é despesa da União. Mas deveria ser. Não é Seguridade Social. É despesa da União. Mas sim, mas mesmo que tiremos, mas mesmo assim... E tem ativos, inclusive. Não é só... Não, tem, mas assim, eu estou colocando... Os servidores da União recebem do dinheiro da Seguridade Social. É um equívoco. Tá, tudo bem, mas assim, se a gente colocar os gastos com LOAS, gastos com abono salarial, Bolsa Família, seguro-desemprego, os salários dos servidores que trabalham na Seguridade Social, que também deveriam estar incluídos, e mesmo se a gente retira as desvinculações, assim, volta os 30% da DRU, e se a gente volta todas aquelas desonerações tributárias que impactaram de uma forma bastante importante a questão das contribuições previdenciárias, mesmo assim haveria um déficit, e ele vem sendo crescente. Em 2010, como o senhor falou, provavelmente não deve ter havido déficit. Nem em 2015. Mas houve 2014, 2015, 2016. Não. Talvez não da Previdência, se você considera outros parâmetros, nem mas da Seguridade Social. Nem da Seguridade. A Seguridade seguramente teve superávit até 2016. Seguramente. O que nós precisamos fazer, André? O tema é complexo, não tem solução simples. Quando você fala que as despesas aumentam, que a sociedade está num processo de transição, tal, é verdade isso. Isso é real. Agora, nós temos que lembrar de novo que a principal fonte de financiamento da Seguridade é folha de salários. Quase 70% do financiamento da Seguridade é folha de salário. O Brasil está mergulhado na maior crise econômica, política, claro, aliás, ela foi potencializada por uma crise política. A crise econômica vinha vindo, ela é mundial, ia bater aqui, primeiro bateu a marola, depois veio a onda mais alta. Agora, em 2015, ela foi potencializada, eu vivi isso de dentro, foi potencializada por uma crise política. Precisava justificar a ineficiência de uma presidenta. E se aprovou pauta-bomba. Quem não se lembra? A gente era refém do presidente da Câmara, o então presidente Eduardo Cunha, que aprovava pauta-bomba para inviabilizar o governo. Isso foi uma tremenda irresponsabilidade. Desculpa, uma das pautas foi a desoneração da Receita. Exatamente. Eu quero complementar com isso. Foi uma política de governo do... trabalhava a reoneração. Não. A desoneração foi em 2015. O ápice da desoneração 2011. foi em 2015. Outra pauta bomba. Foi Guido Mantega. Outra pauta bomba foi o fim do fator previdenciário. Foi Guido Mantega, isso. Então foi implementada no governo Dilma. Sim, a desoneração foi uma forma de uma política anticíclica da crise.
Agora, na Previdência, Ed, eu me lembro que quando começou a discussão de desoneração, foi no governo Lula ainda. O presidente me chamou, eu estava ministro em 2010, e disse, Gaba, você tem alguma coisa contra a desoneração da folha, das contribuições da Previdência? Eu falei, não, desde que elas sejam repassadas. Porque sabe o que vai acontecer, presidente? O senhor desonera a folha de salários, vai aumentar a necessidade de financiamento da Previdência, depois a culpa é da Previdência. Então é o seguinte, o Tesouro quer fazer a desoneração como forma de política anticíclica? Faça. Agora eu quero que o seu Guido Mantega some tudo que é isso que foi tirado da Previdência e devolva como repasse da desoneração. E isso foi feito. Então o dinheiro, na verdade, não saiu dos cofres da Previdência, saiu do Tesouro. A Previdência recebeu esse dinheiro como repasse da desoneração. Claro que, como sempre, eles tungaram a gente em alguns valores, porque a conta não era sempre, a nossa conta não batia com a deles. Mas isso aconteceu. Agora, a pauta bomba, ela veio especificamente em 2015 para inviabilizar a Dilma. E o que aconteceu? Meteu a gente nessa crise. Ora, o que os caras fazem, ô André, você é economista, você sabe. Quando você faz projeção, a presidenta, toda vez que me pediu uma projeção, eu arrepiava. Eu falava, qual bola de cristal a senhora quer que use? Que cor? Porque, olha só, o nosso sistema de projeção é muito ruim. Muito ruim. O sistema público de projeção de contas da Previdência é ruim, é falho. E a gente provou isso. Depois, em 2016, no começo de 2016, a Universidade Federal do Pará mandou lá uns estudiosos, atuários, eles têm uma área forte de atuário, de economia, e mandaram, num acordo com a gente, o secretário executivo, quando unificou o ministério, era... Ah, meu Deus, eu vou me lembrar, ele vai ficar bravo comigo que eu não lembrei o nome dele. Mas enfim, o secretário executivo era professor da Universidade do Pará. E aí o que ele fez? Fez um convênio e a universidade foi checar as projeções. Nós pegamos as projeções de 2004, nenhuma batia com a realidade. As de 2005, nenhuma bateu com a realidade. As de 2006, nenhuma bateu com a realidade. Ora, essa projeção está falha. E o que os caras faziam? Pegava a situação de crise e projetava para o futuro. Então, se nós temos uma crise onde tem desemprego, naquela época, mais de 10 milhões de desempregados. Ou seja, você tem 10 milhões de trabalhadores a menos na massa salarial. Caiu a sua arrecadação. A despesa nossa, André, ela vinha estável, um crescimento vegetativo de 3, 3,5% ao ano, e a receita no urbano vinha acima da despesa. Em 2015, ela quase que encontrou, em 2016 ela cruzou. Por quê? Houve uma explosão de despesa? Não. Houve uma queda de receita por conta da crise. Aí eu pego esse momento de crise e projeto para o futuro. Claro que não tem país que aguenta. Deixei para Alexandre. Então eu não posso projetar a crise para o futuro. Eu preciso recuperar folha de salário, eu preciso recuperar emprego formal. Alexandre Vasconcelos. Pergunta, Alexandre. Ministro Gabas, eu vou continuar na questão do déficit da Previdência, né? É bom esclarecer que quando os economistas da UERJ denunciaram a farsa do déficit da Previdência, elas estavam, Denise Gentil, elas estavam se referindo à Seguridade Social. Tá? A Seguridade Social é saúde, previdência e assistência. Isso. Regime próprio não é Seguridade Social. E esse foi um grande erro do governo Temer em misturar tudo. E isso quem está falando não são os economistas da UERJ, é a Constituição Federal. Foi intencional. Claro, sem dúvida. Mas, vamos lá, para a pergunta. Individualizando os regimes de previdência, nós temos a Seguridade Social, o regime geral de previdência, onde o sistema urbano ele é equilibrado, pelo menos foi equilibrado até 2015, e hoje ele ainda é relativamente equilibrado. Mas precisa de uma mexida, precisa de ajuste. Claro. O regime rural, apesar de ser do regime geral da Previdência, ele é deficitário, como Almir bem mencionou. O termo nós temos o regime próprio dos servidores públicos federais, que é deficitário, tá? Nós temos o regime próprio dos servidores públicos militares, que esse é superlativamente deficitário, até porque militar não contribui, né, não contribui para o regime, eles pagam só pensão. E a minha pergunta é o seguinte, o PT ficou no governo durante 13 anos, não mexeu nos militares, fez diversas reformas, a emenda 41 de 2003, que você citou diversas vezes, que foi uma grande reforma no regime próprio, fez a reforma nas pensões, né, com a presidente Dilma Rousseff, mas não mexeu nos militares. MP 664. O presidente Temer, com a PEC 287, também não mexe nos militares. O próximo presidente, o novo presidente, o Jair Bolsonaro,
certamente não mexerá Não vai mexer. nos militares. A pergunta é o seguinte: os militares correspondem a 40% do déficit da Previdência da União. Por que vocês não mexem na Previdência dos militares? Vocês não mexeram, o presidente Temer não mexeu, e nem tentou mexer, e o próximo presidente certamente não mexerá. O que é que acontece? Porque uma boa e justa reforma da Previdência não pode se furtar desse tema tão importante que é a Previdência dos militares. Bom, quando você fala as aposentadorias dos militares ou a previdência dos militares, nós temos que lembrar também que não há uma similaridade nos regimes. Um militar não tem aposentadoria, ele tem reserva e reforma. Ah, mas ele vai para casa. Não, tudo bem, estou dizendo que ele não tem um critério de aposentadoria como tem no regime próprio dos servidores da União. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que tem que mexer na previdência dos militares. Eu comentava hoje numa das entrevistas que eu dei que eu era voluntário, aliás, eu era convidado e dava aulas num curso da Escola Superior de Guerra para altos estudos estratégicos e tal. É um curso que tem lá na ESG, no Rio de Janeiro. Na Escola Superior de Guerra do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, do Ministério da Defesa. E até que um ano eu abordei o problema da aposentadoria do sistema de previdência dos militares e disse que nós deveríamos fazer um ajuste nas regras, mas que deveria ser discutido com eles, pelo mesmo motivo que eu acho que tem que discutir com o regime geral, com o regime próprio, né? Mas que eles tinham capacidade e competência de reestruturar esse sistema. Não acho que ele tem que ter o mesmo conceito do regime próprio dos servidores, não acho. Para mim, a despesa com o pagamento dos militares, seja ativos, inativos, na reserva, onde quer que ele esteja, isso é despesa de segurança nacional. Está na conta da segurança nacional. Não está na mesma conta do servidor que trabalha na Previdência, na Receita Federal, no Ministério da Saúde, em qualquer outro lugar. O problema é que para a conta bota todo mundo no bolo, não, mistura, na minha avaliação, indevidamente. Problema, né? Eu quero ressaltar, precisa mexer, mas você não pode misturar. Assim como eu não posso pegar a conta dos estados, dos regimes próprios dos estados e dos municípios e juntar para falar, a Previdência tem um gasto, porque eles fazem isso. O Brasil está gastando tanto do PIB, está isso aí no meio. Os regimes dos estados, Alexandre, têm distorções enormes. E eu não vou falar de Pernambuco, que vocês conhecem, vocês sabem melhor que eu. Todos os estados têm distorções enormes. O que nós... E a maioria não adotou o plano de previdência. A maioria não fez, o ajuste que nós fizemos pela PEC 41 e pelo FUNPRESP. Alguns já estão fazendo, já perceberam que se não colocar um teto, vai explodir. Cada estado tem uma bomba relógio no seu sistema de previdência. Nenhum estado sobreviverá sem reorganizar o sistema de previdência. Todos eles terão que reorganizar. E não tem uma regra única para todo mundo. Deixa eu pedir permissão. O Rio já foi para o buraco, o Rio Grande do Sul já foi para o buraco. Vou ter que ir para mais um intervalo. Estourei o tempo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Roda Viva Pernambuco, o ex-ministro Carlos Gabas conosco aqui nessa noite.